Replante de Phalaenopsis passo a passo, como fazer para ser um replante correto. Quando é um substrato que está muito aderido às raízes ou à parede do vaso, é um substrato ruim de tirar, além de apertar as paredes do vaso ali para ele soltar, é deixá-lo uns 15 ou 20 minutos submergido na água. Quando deixamos na água, fica muito mais fácil de tirar o substrato, principalmente para evitar machucar ou quebrar raízes na hora de tirar e também na hora do replante. Se você puxar a orquídea e ela não sair, nunca force. Veja se não é alguma coisa com o tutor, que é o caso dessa orquídea aqui, né, onde ele está preso ali na lateral do vaso, que eu estou tirando aqui com o alicate. Sempre puxe de leve e se ainda trancar, verifique para ver se não tem raiz passando embaixo do vaso e até mesmo na lateral. Se tiver alguma raiz presa embaixo do vaso, por exemplo, você pode usar uma tesoura, cortar o vaso para ela sair com folga. Na lateral também fazer a mesma coisa. E na hora de puxar, sempre puxar pela base da orquídea, embaixo ali pegando junto com as raízes, como eu estou fazendo aqui, ó, tá vendo? Aí você puxa com segurança, sem quebrar às vezes até a planta. Se puxar em cima ali na parte mais mole e forçar demais, pode até acontecer isso. Então tem que medir bem a força ali na hora de puxar, também cuidando para não pressionar demais as raízes, que elas também podem quebrar. E observe que esse tutor ele está meio entrelaçado, as raízes cresceram entre eles, ele está bem preso ali e tem que tomar bastante cuidado também se estiver acontecendo isso, para não danificar raízes. As raízes demoram muito para se desenvolver, por isso a gente tem que cuidar bastante delas e também para a orquídea poder se adaptar bem no novo replante. O fato de eu ter molhado antes, de eu ter submergido o vaso, eu consigo puxar a raiz ali no tutor se precisar, porque ela tem já uma flexibilidade por conta da hidratação que ela obteve, se não quebraria, e fica mais fácil. E também observe como está compactado esse substrato, como ele está cheio. Se eu não tivesse submergido o vaso por alguns minutos, iria ser muito complicado, praticamente impossível de eu tirar esse substrato daqui sem danificar as raízes. Olha o substrato que saiu, veja como ele já estava velho e na hora de trocar, todo esfarelento. E aqui tem um detalhe importante que eu queria comentar, que não é toda a orquídea que tem necessidade de você estar fazendo tudo isso, molhar e tal. Tem situações que é bem fácil de tirar, ele sai fácil e não requer tudo isso. Como a orquídea que eu estou replantando aqui estava na fibra de coco, gostava muito desse substrato porque se desenvolvia muito bem. Desde que eu comprei ela, eu não troquei ainda. Eu vou replantá-la novamente na fibra de coco. Quando você tem uma orquídea no substrato que vai bem, é legal você manter o mesmo substrato, porque ela já está adaptada com ele. E às vezes quando você troca com outro, ela pode estranhar e dar uma atrasada, sabe? Como ela gostou, eu vou usar esse novamente. E essa fibra de coco é uma fibra de coco que não foi muito bem tratada, pelo que eu estou vendo, tá? Por isso que eu estou fervendo aqui. Você pode ver que essa água está bem escura, bem vermelha já. Ela ficou aqui fervendo por mais de meia hora. E depois eu vou dar uma boa lavada ali na torneira e vou tentar usar ela. Mas vou ficar de olho mesmo assim. O correto é que você sempre compre o substrato próprio para orquídeas. Se você quiser saber mais detalhes de como tirar o tanino, eu tenho um vídeo aqui embaixo que explica como você pode fazer. No caso, o vídeo é para casca de pinos, mas também pode fazer a mesma coisa aí para fibra de coco. Tudo isso é o tanino que estava ali no substrato. Olha como ela ficou cheia de raízes, ficaram mais no contorno do vaso, que é transparente. E na hora de lavar, tire todo o substrato velho, como aqui. O momento certo de fazer o replante da Phalaenopsis é esse aqui. Tá vendo aí as coifas que eu estou mostrando aí? São várias pontinhas de raízes novas brotando e essa orquídea acabou de florir, acabou de cair as suas flores, por isso é o momento certo. E sem falar que o substrato é um substrato já bem antigo, que eu não troquei desde quando eu comprei essa orquídea. Como a orquídea cresceu um pouco,
temos que utilizar o vaso um pouco maior, mas também não pode ser gigante. Você pode ver aí que o vaso tem mais ou menos um dedo e um pouquinho a mais só do que o antigo. O vaso transparente para Phalaenopsis não é só viável para quem produz em grande escala, mas ele é muito bom para as suas raízes. E ainda gosta de fazer perfurações para deixar as raízes bem aeradas, mas aí é uma opção de cada um. Eu estava deixando essa haste para tentar uma segunda florada, mas como eu resolvi fazer o replante, já aproveitei para cortá-la também. Depois eu vou deixar ela numa UTI para tentar a formação de algum cake. É a mesma UTI que eu uso para recuperar orquídeas, que vou deixar linkada aqui embaixo na descrição também, caso você queira dar uma olhada para ver como que é. Não tem muitas raízes estragadas nessa orquídea, são poucas que estragaram. E estou passando a canelinha a cada raiz que eu corto, para não correr o risco de esquecer nenhuma raiz para trás sem passar a canela. Não corte nunca raízes verdes, corte raízes como essa aqui, ó, que está bem mole, preservando a parte restante que ainda está bem verde. E a canela, para quem não sabe, tem a função de cicatrizar. Ela seca aonde você cortou e evita depois a entrada de fungos e bactérias. E corte fora toda a raiz morta que tiver. Nessa orquídea aqui teve bem poucas raízes, foi só isso que eu tive que cortar. Não esqueça de marcar principalmente a data do replante, que é para você ter o controle de quanto tempo você já tem o substrato e se já está na hora de trocar, que em média são em torno de 2 anos, podendo variar de acordo com o tipo de substrato e os cuidados que a pessoa tem com ele. Pode usar a plaquinha de identificação também e incluir outros dados, como data da última floração, de onde se você adquiriu de algum lugar, marcar de onde que você comprou e incluir o nome da espécie, que é muito importante, claro. Esse ressalto aqui já é para fazer a drenagem, então dreno já tem. A pedra eu vou colocar só para fazer um contrapeso no vaso, para ele não ficar muito leve, porque a fibra de coco é leve. A fibra de coco estou usando, mas ela não é um substrato de longa durabilidade. Depois de uns 2 anos ela pode começar já a compactar. Se você estiver gostando do vídeo, já aproveite para deixar o seu like, porque assim eu sei se você gosta desse tipo de conteúdo e eu posso trazer mais. E além disso, você vai estar ajudando o canal. E também compartilhe com um amigo que possa estar precisando justamente dessas informações. Qualquer substrato que você for utilizar, pode fazer do jeito que eu estou fazendo aqui. Preencha no meio primeiro, mas não compacte demais, principalmente fibra de coco, esfagno, esse tipo de substrato. Se você apertar demais, vai sufocar as raízes das orquídeas e elas vão acabar apodrecendo. Por isso tem que ficar mais fofo, não pode pressionar muito. Como tem bastante raiz, você pode preencher bem todos os espaços, que facilita bastante. Também pode colocar uma camada em volta, como eu estou colocando aqui no vídeo, e em seguida coloque no vaso. Vai colocando o substrato em volta, sempre com o foco de manter a orquídea firme. Raízes aéreas você deixa do lado de fora, que é o caso dessa aqui. Ela estava já do lado de fora e ela vai permanecer do lado de fora. Elas não são adaptadas para ficar dentro do substrato e podem até morrer. A Phalaenopsis você pode plantar reta, mas aí tem que cuidar com o acúmulo de água nas junções, porque é muito fácil de apodrecer as folhas ali. Eu já estou deixando ela meio inclinadinha, você tem essa opção também se quiser. Dependendo do substrato, é bom que você plante a orquídea a 1 ou 2 dedos mais ou menos abaixo da borda do vaso. Evita de sujar na hora da rega e também em algumas situações a orquídea pode subir um pouquinho. Eu deixo nessa altura porque elas gostam de ficar aí com as raízes bem aeradas e eu também posso acompanhar. Se você gostou do vídeo e gostaria de receber mais vídeos como esse, deixe o seu likezinho e se inscreva no canal.